Olá, meus alunos. Hoje a gente vai discutir um pouquinho uma doença também importante, que é a leishmaniose visceral, também conhecida, principalmente aqui no Brasil, como calazar. É uma doença bastante antiga e que foi principalmente descrita por Donovan num paciente de 12 anos de idade na Índia. O primeiro caso aqui na América do Sul foi detectado no Paraguai em 1913 por Migoni, um paciente que adquiriu essa doença num período em que estava aqui no Brasil, no estado do Mato Grosso. A maioria dos casos, lá na época, por pena, em 1934, eram diagnosticados só após morte. Hoje se sabe também que a transmissão dessa doença é através de um vetor, que é um flebotomínio também do gênero Lutzomia. Então, essa doença, ela tem diversos nomes, dependendo da região, conhecida então como calazar, doença negra, febre dum-dum, leishmaniose visceral infantil, leishmaniose visceral americana e calazar, principalmente aqui no Brasil. Então, é uma doença crônica, sistêmica, com febre irregular de longa duração, causa hepatoesplenomegalia, linfoadenopatia e também, principalmente, anemia, com leucopenia, hipergama-globulinemia, hipoalbuminemia, um emagrecimento bastante constante, edema e uma debilidade progressiva que, se não for tratado em tempo hábil, o paciente vai evoluir para óbito. O agente etiológico, então, é um protozoário da espécie Leishmania chagas. Não é uma doença exclusiva do homem, ela afeta outros animais, principalmente os cães, a raposa, né, que é um importante elo na cadeia epidemiológica, é uma zoonose. Então, o vetor é um mosquito, um flebotomínio fêmea, chamado Lutzomia longipalpis. Ela também, ao fazer o repasto sanguíneo, se ela estiver infectada, ela vai inocular as formas que estão presentes nas glândulas salivares, que são as formas pró-mastigotas infectantes. Aqui a questão dos reservatórios, das raposas, gambás e os cães, essa proximidade muito grande com o homem, então ele é um animal de grande importância na cadeia epidemiológica. O cão também vai ter problemas de perda de pelos, alopécia, paresia de patas, crescimento das unhas, ele emagrece muito também, ele tem um parasitismo cutâneo muito intenso, servindo então de alimentação, o sangue dele serve de alimento para os flebotomínios da região onde ele se encontra. Em termos de epidemiologia, então, essa doença ela tem uma expansão geográfica ampla, ela é considerada endêmica no Brasil. A transmissão também em centros urbanos, a princípio era só em zona rural, mas hoje também temos nos centros urbanos, em áreas domiciliar e peridomiciliar, principalmente devido aos animais próximos do homem. É um problema de saúde pública e que tem alta taxa de letalidade. As formas que estão envolvidas na leishmaniose visceral são basicamente iguais às formas encontradas na leishmaniose tegumentar americana, ou seja, as formas amastigotas, pró-mastigotas e paramastigotas. As formas, então, amastigotas, que vocês veem ali fagocitadas por macrófagos, onde ela ocorre divisão binária simples. As formas paramastigotas, que são as formas fixas através de um pequeno flagelo que nós chamamos de hemidesmossomos, e as formas móveis, que são as formas pró-mastigotas. Então, a amastigota, ela é uma forma encontrada principalmente em células do sistema mononuclear fagocitário, principalmente macrófagos do hospedeiro vertebrado. Então, em órgãos ricos em macrófagos, como os órgãos linfóides, como a medula óssea, fígado, baço e linfonodos, são os órgãos mais atingidos por essa forma. Pode mais raramente parasitar dos rins, os pulmões e o intestino.
Aqui vocês veem a figura, então, das formas amastigotas, que é igualzinho à forma da amastigota da leishmaniose tegumentar americana, ou seja, ligeiramente arredondada, com o núcleo cinetoplasto próximo ao núcleo e sem flagelo. As formas pró-mastigotas são encontradas, então, no tubo digestório do vetor, do flebotomínio, igualzinho também da leishmaniose tegumentar, ou seja, uma forma mais elipsoide, com núcleo, cinetoplasto mais afastado do núcleo e com flagelo e granulações citoplasmáticas. Aqui vocês veem, então, uma figura com bastante detalhe das formas pró-mastigotas. O ciclo biológico, então, dessa doença, a fêmea lutzomia longipalpis, ao fazer um reparto sanguíneo, ela vai, se ela estiver infectada, ela vai inocular na corrente sanguínea do homem as formas pró-mastigotas. Essas formas pró-mastigotas vão ser fagocitadas por células do sistema mononuclear fagocitário, principalmente macrófagos, e elas vão se multiplicar dentro do macrófago por divisões binárias. Ocorre rompimento de célula e liberação das formas amastigotas, podendo então também cair na corrente sanguínea e se dirigir a vários órgãos linfóides. A fêmea, ao picar novamente esse homem, ela vai então ingerir os macrófagos parasitados e vai, no tubo digestório desse vetor, essas amastigotas vão se transformar em paramastigotas e depois pró-mastigotas, que vão estar então lá nos órgãos da faringe, esôfago, faringe e na probóscide ou probóscida desse mosquito, para serem inoculadas no momento que ela faz o hematofagismo. Então, em termos de patogenia, o que está relacionado são as formas amastigotas dentro de células do sistema mononuclear fagocitário. Nesse local vai ocorrer uma reação inflamatória local, com a formação de um pequeno nódulo, que a gente chama de leishmanioma, e vai migrar para as vísceras, né? Então, há uma tendência para as vísceras com maior quantidade de macrófagos. Em termos de sensibilidade ou suscetibilidade e imunidade, uma incidência maior em crianças, há uma diminuição, então, da resposta imune celular, permitindo que haja uma multiplicação, uma difusão muito grande desses parasitas. Os mecanismos de transmissão relacionados, então, principalmente com o vetor, né, com a picada do vetor, pode ocorrer transmissão através do sangue, da transfusão sanguínea, drogas injetáveis, a forma congênita e também acidentes de laboratório. A via de disseminação desse parasita pode ser linfática ou hematogênica. A doença está relacionada com alguns fatores genéticos, né, que determinam a suscetibilidade do hospedeiro, o estado imune e o estado nutricional. As principais alterações dessa leishmaniose visceral estão relacionadas com esplenomegalia, com hipertrofia e hiperplasia de células do sistema mononuclear fagocitário parasitadas. Também hepatomegalia, com hipertrofia e hiperplasia, principalmente das células de Kupffer, densamente parasitadas. No tecido hemocitopoético é importante, né, que a medula óssea ela vai sofrer uma hiperplasia, também com uma densidade muito alta de parasitas, e depois, então, uma hipoplasia das células formadoras do sangue, e aí seguido de aplasia, com um quadro clínico, então, daí de anemia e leucopenia. Outras alterações também podem ocorrer a nível de rins, com imunocomplexos circulantes, né, antígeno-anticorpos circulantes, causando glomérulos nefrites,
A nível de pulmão também, infecções secundárias a nível de pulmão, aparelho digestório e cutânea. O período de incubação dessa doença vai variar entre 2 e 4 meses, sendo aí num prazo de 10 dias até 24 meses. O quadro clínico vai desde uma forma inaparente ou assintomática, mas exames laboratoriais positivos. A maior parte da população pode estar nesse quadro, mas quando há um desequilíbrio do sistema imune, o paciente vai poder apresentar alguns sintomas inespecíficos, tipo febre baixa, tosse seca, diarreia e sudorese. A fase aguda, o período inicial da doença, então a fase aguda da leishmaniose visceral pode ser de evolução rápida, de início abrupto e rápido, com febre muito alta, como primeiro sintoma, seguidos da hepatosplenomegalia, adinamia, perda de peso e hemorragias. A fase clássica da leishmaniose, então, com uma evolução prolongada, que seria na fase crônica da doença, febres intermitentes, adinamia, desnutrição, levando a uma perda muito grande de peso e caquecia. Essa severa anemia, levando também a uma queda de cabelo, edema de membros inferiores e hepatosplenomegalia. Em crianças, isso é grave, pode levar a atraso do crescimento e retardo da puberdade. E um quadro grave de hemorragias. Em pessoas principalmente imunocomprometidas, pode ocorrer infecções secundárias, levando a óbito, principalmente por um quadro de pneumonia, tuberculose e diarreia. Então, aqui vocês veem figuras devido ao parasita apresentar esse tropismo para células do sistema mononuclear fagocitário, principalmente do fígado, do baço e da medula. E vocês veem, então, esse abdômen bastante avolumado. Esse quadro de leishmaniose dérmica pós-Calazar é principalmente uma manifestação cutânea causada pela Leishmania donovani, que ocorre mais na Índia e no Sudão. É um quadro clínico onde, mesmo após o tratamento da leishmaniose visceral, após aí um período de 6 meses até 5 anos, podem aparecer algumas áreas hipopigmentadas, pápulas ou até nódulos na face, nos troncos e nos membros. Existe um parasitismo dérmico muito intenso, mas a medula óssea e as vísceras são negativas para esse parasita. Os pacientes com leishmaniose visceral, geralmente, então, os que vão a óbito é devido às hemorragias e às infecções associadas, as infecções secundárias associadas devido a essa debilidade física muito comprometedora e a ruptura do sistema imune. Em termos de diagnóstico parasitológico, podemos fazer punção de material do fígado, do baço e da medula óssea para visualizar as formas amastigotas, cultura de material de punção para visualizar as promastigotas, mas o que é mais utilizado é diagnóstico sorológico. Nós utilizamos a reação de imunofluorescência indireta, que é mais usada, e ELISA. Diagnóstico rápido para anticorpos anti-leishmania, a imunocromatografia em papel com um antígeno recombinante. É um método muito sensível, rápido e fácil em fase de avaliação dessa doença. Outras alterações que podem ser também analisadas, como a anemia, a leucopenia, a plaquetopenia, hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia, que podem ser acompanhado como quadro clínico. O tratamento são antimoniais. Então, o N-metilglucamina, o nome comercial é o Glucantime. Um tratamento endovenoso, com injeções, então, num período de 10 dias, após esses 10 dias, um intervalo de 10 dias e se repete. Existem muitos efeitos colaterais, contraindicações para cardiopatas,
Então, existem drogas de segunda escolha, que seria a pentamidina ou isotiocianato de pentamidina e anfotericina B. Em termos de critério de cura, é o acompanhamento da febre, né? Tem que ter uma curva térmica normal, a redução do volume do fígado e do baço, a melhora dos parâmetros hematológicos, a normalidade das proteínas séricas, a melhora do estado geral do paciente, a negativação do parasitismo e a redução dos títulos sorológicos. Em termos de medidas preventivas, a proteção, né, individual, já que é pela inoculação pelo vetor, então reduzir a proliferação do vetor, a questão do controle desses cães errantes, e das raposas, né? E o cão é mais importante por causa da proximidade com o ser humano, o uso de repelentes e telas, borrifação de inseticidas, tratamento dos sintomáticos e dos assintomáticos, e tratamento ou exterminação de animais domésticos infectados. O cão ele não responde bem ao glucantime, então geralmente é feita eutanásia. É uma doença de notificação obrigatória. É importante o diagnóstico e o tratamento precoce. É uma doença de notificação obrigatória. O calazar canino, então no cão é importante estar se fazendo, porque muitos são assintomáticos, né? Então vamos fazer os exames também de pele nesses animais, porque o parasitismo é importante. É importante ela que eu falei na cadeia de transmissão, devido à proximidade com o homem. Alguns animais, eles são oligossintomáticos, então eles vão ter perda de peso, alopécia, né? O parasitismo cutâneo intenso, emagrece muito, eles vão ter lesões crostosas, edema de pata, parisia de patas, ascites, hemorragias e também caquesia e óbito. Não há um tratamento comprovado para cães.